A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos continuar lendo a respeito do reinado de Salomão. Hoje provavelmente o vídeo também será aí um pouco curto, como foi o de ontem, mas vamos aí prosseguindo firmes no nosso projeto, no nosso propósito, e em um ano teremos lido toda a Escritura, toda a santa e bendita Palavra de Deus. Amém? Não esqueça, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se. Isso me ajuda a crescer aqui no YouTube e a levar a Palavra de Deus para ainda mais pessoas. Também compartilhe e curta este vídeo. Tudo isso também me ajuda e é algo que você faz gratuitamente, sem gasto nenhum. Você me ajuda a levar a palavra de Deus mais longe. Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista, pois é um plano anual de leitura da Bíblia. Assim, você pode acessar aqui, nesses cards, o link da playlist completa ou também na descrição deste vídeo. Amém? Vamos então fazer a nossa oração e logo depois partirmos para a leitura. Então feche seus olhos, curve a sua cabeça. É hora de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos reunidos mais um dia para darmos continuidade à nossa leitura, para aprendermos mais da Tua santa e bendita palavra. Eu te peço, Deus, mais uma vez, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, nosso entendimento, para não apenas ouvirmos, mas assimilarmos, guardarmos a Tua palavra e também para que venhamos a ser praticantes dela e assim, com prudência, venhamos a guiar as nossas vidas, sendo guiados, conduzidos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Abençoe, Pai, a casa, o lar, a família e a vida de cada pessoa que está fazendo esse plano também de leitura comigo. Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel será como ditado e motejo entre todos os povos. Deus aqui, mais uma vez, ele traz um grande alerta a Saul. E esse alerta deve valer para a gente também, para mim, para você, que anda na presença do Senhor, nós cujo Deus tem estado conosco e tem feito esta promessa: eis que estarei contigo, como Jesus disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém, como ele falou. Porque Deus ele deixa muito claro que existe uma condição para ele permanecer. Assim também, Jesus, quando promete o Espírito Santo, ele diz: se me amardes,
guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja, existe uma condição. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, é muito importante que venhamos a entender esta situação, a entender essa questão com relação ao reino e as coisas que vêm de Deus. Tem a existência da nossa parte, tem aquilo que nós precisamos fazer. E o que é que nós precisamos fazer? Precisamos andar em obediência ao Senhor, guardando a palavra do Senhor, obedecendo a Ele, porque se nós virarmos as costas para Deus, se nós o abandonarmos, como poderemos querer que Ele continue conosco, ao nosso lado, se nós o deixarmos, se nós, então, o abandonarmos? Agora, quando o homem deixa Deus, abandona a Deus, mas se arrepende de tê-lo deixado, se arrepende de tê-lo abandonado e volta para Deus buscando a reconciliação, misericordioso e benigno é o Senhor, que aceita o homem de volta e ali então reestabelece mais uma vez a sua aliança. Então, ande firme e em obediência ao Senhor. Amém? Vamos continuar a leitura. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, e seus pais, e se pegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu, ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades da terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje. Lembra quando nós lemos o Novo Testamento, não aqui eu e você, mas quando você lê o Novo Testamento, que normalmente o povo da Galileia é tido como um povo rejeitado, justamente nós vamos ver isso aí, desde a época de Salomão. Não era uma terra boa, não era uma terra muito fértil, era uma terra ruim, era um lugar de má habitação. Então, Salomão vai dar de presente essas terras para Irão em troca de tudo aquilo que Irão fez por ele, mas Irão não vai gostar, vai chamar de terra de Cabul, ou seja, ele vai chamar de uma terra infrutífera, de uma terra ruim, de uma terra que não lhe produziria, que não lhe seria por bênção. Ele verdadeiramente não vai gostar dessas terras. E essas terras, elas vão acabar trazendo sobre elas esse estigma. Até nos dias de Jesus existia esse estigma que ali das partes da Galileia não vinha nada de bom, nada que se aproveitasse. Continue a leitura comigo. E enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo e o muro de Jerusalém, como também Azor e a Meguido e a Gézer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer e a queimou e matou os cananeus que moravam na cidade e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim, edificou Salomão a Gézer e Bet-Oron, a Baixa e a Baalate e a Tabdimor, no deserto daquela terra. E a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros,
e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Nós vamos ver ali na história que nem todas as nações foram subvertidas quando o povo possuiu a terra. Davi viveu em guerra com a maioria desses povos. Salomão conseguiu tornar todos esses povos espécie de, não vou dizer escravos, porque não eram escravos, mas eles pagavam impostos a Salomão. Viviam em paz, sem Salomão atacar-lhes, porém tinham que pagar impostos para Salomão. Mais ou menos na época do Brasil, quando era dominado por Portugal, que tinham que pagar tributos a Portugal de tudo que era riqueza aqui do Brasil, tinha que ser pago a Portugal, o tributo. Vamos continuar aqui. Porém, dos filhos de Israel, não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e os seus criados e os seus príncipes, e os seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Esses eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. E oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Zuf, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus os seus servos, marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e o trouxeram ao rei Salomão. Amém, amados? Veja que o ouro foi tomado de Ofir, era considerado o ouro mais puro de toda aquela região, de toda a terra naquela época, de toda aquela área a qual eles conheciam e já exploravam, né, os seus minerais e aí por diante. Então, nós vamos ver aqui, né, Salomão concluindo obras, Salomão pagando ao rei de Tiro ali, o rei Irão, que o ajudou, ainda que a princípio ele não gostou das terras que recebeu. Nós vamos ver também como Salomão agiu de acordo com os outros povos que estavam na terra, para não andar em conflito, em guerra, e como Salomão também agiu com o povo de Deus que ali ficou, não fazendo nenhum escravo, apenas servos, soldados e aí por diante. Amém? Vamos continuar então aqui a nossa leitura. Vamos agora, segundo livro das Crônicas, capítulo 8. Vá comigo. Vai falar um pouco do mesmo, mas como sempre nós já entendemos aqui, uma visão um pouco diferente. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa. Que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate-Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e a todas as cidades das munições que edificou em Ramate. E edificou também a alta Bet-Aron e a baixa Bet-Aron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos. Como também a Baalate e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e a todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e a tudo quanto conforme o seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto
todo o povo que tinha ficado dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, que não eram de Israel, e os filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até ao dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, de quem Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Esses, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então, Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico. E isso segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa das tendas. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, ordenou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as dos levitas, acerca dos seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque tal era o mandato de Davi, homem de Deus. E não se desviaram do mandato do rei, aos sacerdotes e levitas em negócio algum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar, e assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, à praia do mar na terra de Edom. E enviou-lhes Irão por mão de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Amém, amados? Algo que eu quero observar aqui nessa segunda parte da leitura é que, com perfeição, tudo foi feito na casa do Senhor e na casa do rei. Por quê? A palavra deixa claro, porque fizeram tudo quanto Davi e Moisés haviam ordenado. Fizeram tudo de acordo com as ordenanças, ou seja, andaram em obediência. Se você andar em obediência, fazendo tudo direitinho como deve ser feito, pode ter certeza que você vai ver prosperar a obra das tuas mãos. Amém? Vamos ficando aqui com mais um dia de leitura. Amanhã tornaremos para dar continuidade. Até aqui, Salomão está indo muito bem, mas nós vamos ver mais na frente que Salomão vai começar a se embaraçar com algumas coisas e nós precisamos ter cuidado para não deixarmos uma carreira que começa bem acabar mal. Bem? Até pode começar mal e terminar bem, mas começar bem e terminar mal de forma nenhuma. Mas amanhã continuaremos com a história. Tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, de curtir, de me ajudar a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Um forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!